Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre a lei de cotas no serviço público, os incêndios que atingem diversas regiões do país, a valorização das ações da Petrobras e muito mais. Muito prazer, eu sou Carol Brito e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. A semana no Café PT começou com uma conversa com a prefeita de Juiz de Fora e candidata à reeleição pelo PT, Margarida Salomão. Em sua entrevista na última segunda-feira, ela falou sobre a campanha e as ações do governo Lula no município mineiro. Estamos, nesse momento, numa situação muito favorável, com muito apoio da população, que compreende que nós cumprimos a nossa palavra e desenvolvemos políticas públicas que fizeram com que a cidade fosse um espaço compartilhado. Nós precisamos construir a cidade necessária, aquela que priorize, de fato, aqueles que foram deserdados no processo histórico, aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que mais precisam. Fazer a cidade mais justa, a cidade que nós sonhamos, é, de fato, dar prioridade de atendimento a essas pessoas que a história deixou para trás. Então, nós temos trabalhado com essa perspectiva, Poliana. Eu acho que isso tem nos guiado bem e nos levado a acertar mais do que errar. A deputada federal pelo PT do Paraná, Carol D'Artora, foi designada como relatora do projeto de lei de cotas no serviço público. Ela falou do tema em entrevista ao jornal PT Brasil na última segunda. É um projeto urgente para que a gente avance na inclusão da população negra, da população indígena, da população quilombola nos serviços públicos. Então, o projeto agora foi designado para minha relatoria na Comissão de Povos Originários e o trâmite do projeto seria ele seguir depois para a Comissão de Direitos Humanos e para a Comissão de Serviços Públicos. O projeto de cotas para os serviços públicos, nesse texto que temos agora, ele é aprimorado. Então, a gente tem uma ampliação de 20% para 30% do percentual e também a inclusão de pessoas indígenas e quilombolas. O governo federal solicitou investigações aprofundadas sobre os incêndios que estão atingindo diversas regiões do país e garantiu apoio total aos estados afetados. A suspeita de que os incêndios possam ser resultado de ações criminosas motivou a intervenção direta da Polícia Federal. A Polícia Federal já abriu 31 inquéritos para investigar as causas, incluindo 2 no estado de São Paulo, que concentrou mais de 30% dos focos de calor registrados no último final de semana, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em São Paulo, registrou quase 2.200 focos de incêndio em apenas 48 horas. Ao todo, 46 municípios paulistas estão em alerta máximo para incêndios. A suspeita do governo federal é de que os incêndios em São Paulo não tenham causas naturais, considerando a grande quantidade de frentes de fogo que surgiram simultaneamente em vários municípios. Nesse momento, os esforços federais estão direcionados para combater os incêndios e punir aqueles que praticam atos criminosos. Segundo a Polícia Federal, 15 delegacias do interior de São Paulo foram mobilizadas para as investigações. O Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista do Vietnã assinaram na última segunda um protocolo de cooperação política. Confira na reportagem de Fran Martins. O acordo entre os partidos está ancorado em princípios como igualdade, independência, respeito mútuo e não interferência em assuntos internos.
Liderado pelo secretário do Comitê Central e presidente da Comissão para a Informação e Educação, do PCV, a delegação vietnamita estava honrada por estar no Brasil e na sede do Partido dos Trabalhadores. Romênio Pereira, secretário de Relações Internacionais do PT, falou sobre o histórico de relações entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista do Vietnã. São 35 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Vietnã. E nós já temos relações com o Partido Comunista do Vietnã há muitos anos. Eu tive a oportunidade, em 2007, depois de ir à China, visitar Hanoi. Junto com o companheiro Walter Pomar, estivemos por alguns dias no Vietnã. E eu tenho buscado construir vários protocolos com partidos progressistas de esquerdas pelo mundo. E, entre eles, o Partido Comunista do Vietnã. A presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, destacou a representação desta assinatura do protocolo. Reafirma essa nossa relação, caminhando para uma relação cada vez mais estratégica. O Partido Comunista do Vietnã tem se aproximado muito de nós e também dos partidos de esquerda da América Latina. Eles fizeram parte, inclusive, integraram a última reunião do Foro de São Paulo que nós tivemos aqui no ano passado. Então é importante, porque é um intercâmbio que fortalece as relações culturais, fortalece as relações sociais, as relações de formação e de informação entre ambos os partidos. No Café PT da quarta-feira, o coordenador do Setorial Nacional de Ciência e Tecnologia da Informação do PT, Ricardo Bimbo, falou sobre ciência e tecnologia nas eleições municipais e inteligência artificial. Quando a gente trata de inteligência artificial, a gente está tratando de como a gente trata as informações e os dados que tem. Então, você imagina, de um ponto de vista muito positivo, como uma ferramenta dessa pode trazer informações para um candidato a prefeito, a prefeita, a vereador, entendeu? Sim. Como exemplo de você ter uma inteligência artificial generativa, como nós falamos, que consiga recolher dados de vários projetos e consiga apoiar na gestão disso. Intervenção humana, com inteligência humana, você coletar esses dados. Do lado eleitoral ainda, mas do ponto de vista negativo, é de você usar essa inteligência artificial para o uso e o abuso de fake news, mas que não seja uma eleição que seja contaminada pelas fake news. O podcast Pode Tremer desta semana recebeu Luana Fernandes, professora pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, membro da Juventude do PT, do Coletivo de Mulheres do PTDF, integrante do Coletivo de Juventude da CUT e também do Coletivo de Juventude do Simpro-DF, para falar sobre educação e conscientização. Educar é um ato de autonomia e de transformação. A gente vai criar pessoas críticas para conviver em sociedade. Não é só aquilo que as pessoas pensam de, por exemplo, educar é aprender certas disciplinas para passar numa prova. Educar é você transmitir um conteúdo. Não, na educação a gente tanto ensina como aprende. É uma troca. A educação, ela é feita para a gente formar pessoas para viver em sociedade. A gente pega bem a área de desenvolvimento da criança, desde pequenininha até, 17, 18 anos, ou dependendo da educação de jovens e adultos, a gente faz um trabalho ainda maior, né? Então, a escola ela tem que passar esses muros, essa ideia de que é só para ensinar certos conteúdos. Sabe? Só passar aquilo que tem nas disciplinas. E o Café PT desta sexta trouxe um papo exclusivo com Valdenor Pereira, candidato do PT à Prefeitura de Vitória da Conquista, na Bahia, que falou sobre a campanha para as eleições municipais deste ano. As nossas administrações foram muito exitosas. Não há um cidadão, uma cidadã em Vitória da Conquista que não reconheça que as gestões do Partido dos Trabalhadores comprovadamente melhoraram a qualidade de vida do nosso povo. Até os nossos adversários reconhecem que as administrações do PT, com a implementação de políticas públicas, de programas sociais, transformaram a nossa cidade numa capital regional. Por isso a população está com saudade das administrações do PT. E por isso eu me sinto privilegiado
em me apresentar como candidato de uma frente partidária de 8 partidos, né? Que compõem a frente denominada União e Reconstrução por Conquista, porque nós temos legado, nós temos reconhecimento da população. As ações da Petrobras dispararam no mesmo dia em que o governo Lula lançou a Política Nacional de Transição Energética, que pode proporcionar ao país 2 trilhões de reais em investimentos verdes. Quem traz mais detalhes é a repórter Denise Coelho, da Rádio PT. No mesmo dia, o presidente Lula assinou um decreto pondo fim à política de venda de refinarias da Petrobras, iniciada na gestão de Michel Temer e acelerada na gestão de Bolsonaro. A resolução foi aprovada durante a reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética. Em cerimônia na Telebrás, em Brasília, o presidente Lula defendeu a importância da Petrobras e criticou a política de privatização desencadeada no país. Eu fico sempre lembrando quantas vezes tentaram privatizar a Petrobras. Ao invés de a gente tratar a Petrobras como uma empresa orgulho desse país, uma das coisas mais extraordinárias que foi feita já em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas, desde lá sempre aparece alguém achando que tem que privatizá-la. E quando há dificuldade de privatizá-la, eles começam a vender ativos separados e vão tentando desmontar o corpo. E agora você confere os destaques da agenda do presidente Lula nesta semana. Na segunda-feira, o presidente participou da cerimônia de lançamento da Política Nacional de Transição Energética. No mesmo dia, Lula recebeu os atletas olímpicos que participaram dos Jogos de Paris no Palácio do Planalto. Na terça, ele visitou o Centro de Operações Espaciais principal da Telebrás e acompanhou a apresentação de ações de cooperação público-privada entre os Ministérios da Comunicação e da Defesa, além da Telebrás. Nesta sexta, Lula esteve na Paraíba para a inauguração do lote 2 da vertente litorânea paraibana. Ele também acompanhou os anúncios de investimentos do governo federal em recursos hídricos, habitação e educação na Paraíba. Nesta semana, o presidente Lula ainda compareceu à cerimônia em comemoração ao 25º aniversário do Ministério da Defesa e comentou a publicação do decreto que possibilita o alistamento voluntário de mulheres no serviço militar. Esse ministério simboliza os esforços da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para garantir não apenas a defesa do Brasil, mas também para contribuir significativamente em áreas fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Os anúncios aqui feitos pelo ministro José Múcio demonstram os esforços das Forças Armadas para se modernizar e aprimorar. Cito como exemplo a abertura ainda maior para o ingresso de mulheres, reforçando a máxima de que o lugar da mulher é onde ela quiser. Celebramos hoje a verdadeira missão das Forças Armadas, que é de servir na nação brasileira. Garantir a ordem, não em nome de uma ideologia ou a serviço de pretensões políticas individuais, mas em nome, acima de tudo, da soberania de um país e da proteção do povo brasileiro. E esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias na TV PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Agora eu me despeço de você desejando um ótimo final de semana.